Bom, bom dia a todos, então. Só um pouquinho aqui. Bom dia. Especialmente ao Adler, né? Adler, esse é o Comitê de Infraestrutura, que é uma parceria do Banco de Ideias do IEP com o Pro Paraná. E aqui nós discutimos já há, sei lá, 8 anos, mais ou menos, as questões de infraestrutura do Estado do Paraná, né? Procuramos detectar os problemas, procuramos construir soluções e criar condições para que essas propostas possam ser aceitas por todas as entidades do terceiro setor, né, e ajudar a convencer o governo e etc., a iniciativa privada a trabalhar em prol do Paraná. Então, nessa construção dos consensos é que o Comitê de Infra ele se destaca, né? O Comitê de Infra hoje é coordenado pelo engenheiro Horácio Guimarães, que você conhece bem, e a ideia, eu acredito, agora é discutir um pouco da, da importância da engenharia mecânica ou da indústria paranaense, né? Então, eu acho que você está mais capacitado a fazer isso, tem décadas de trabalho nessa área, né? Então, a gente dá muito boas-vindas, agradece a tua disposição de vir nos esclarecer esses assuntos, né? E espero aí que você possa, depois da sua apresentação, disponibilizar alguns minutos também para discutir conosco, para conversar com algumas propostas. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o Horácio, que vai ser o facilitador da reunião, que vai coordenar todos os trabalhos, né? E mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui, Edler. Bom Horácio, se dia, quiser, a palavra é sua. bom dia a todos mais uma vez, em especial ao Adler, o engenheiro mecânico Adler, e eu vou ler aqui rapidamente um breve currículo dele. O currículo dele é muito extenso, então eu vou dar uma resumida. Ele é engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, tem uma vasta experiência em projetos industriais e análise técnica de sistemas mecânicos. É mestre em engenharia mecânica, especializada em projeto, acústica, ruído e vibração, com forte atuação em segurança operacional. Ele tem uma experiência muito grande em perícias judiciais. Já atuou em projetos de manutenção de sistemas mecânicos, controle de ruído e vibração, engenharia acústica, gestão de segurança do trabalho, simulações computacionais, formação acadêmica. Ele também é mestre em segurança do trabalho, é professor na Universidade Federal do Paraná e na PUC, e tem vários projetos muito relevantes, como a implantação do painel de mensagem variável, homologação de projetos de elevadores e cálculo estrutural para a Marinha do Brasil. Já trabalhou em várias indústrias e vem nos apresentar aqui um assunto muito especial e que a gente tem que fazer muita força para valorizar isso. O engenheiro mecânico e a indústria paranaense. Adler, a palavra é tua. Eu agradeço a oportunidade, fico bastante contente em poder levar esse diálogo e as nuances que refletem ao engenheiro mecânico. Então, vamos lá. Para falar em engenheiro mecânico na indústria paranense, não podemos deixar ou esquecer a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, a qual eu sou presidente. Só deixa eu acertar o volume aqui. Pronto.
A Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos Regional Paraná, entidade sem fim lucrativos com a finalidade de desenvolver a engenharia mecânica e todas as coligadas, como exemplo, a metalúrgica naval, produção mecânica, aeronáutica industrial, automotiva, de materiais. E a ABMEC, ela tem em quase todos os países, são 19. Ela tem no Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, e assim vai. A ABMEC foi fundada em 2005 na Universidade Federal do Paraná. Tá? O primeiro presidente da ABMEC Paraná foi o professor doutor William Alves Barbosa. Nós, eu e ele, fizemos a proposição de fundar a ABMEC. E ela foi no Salão Nobre, a solenidade para o início da reunião em que vários engenheiros mecânicos estiveram apoiando a entidade e, enfim, se associaram. Aqui está até um colega, Henrique Korn, né, que é falecido, ele participou da solenidade, tá? E da votação da ABMEC. Aqui formou a mesa o professor William, eu como vice-presidente e o professor Ramon. Aqui uma cena da votação. Então, a votação foi unânime para a formação da ABMEC. Aqui uma foto comemorativa de todo o pessoal. Tá? Outro personagem bastante conhecido do IEP é o Vescher, que está aqui. Aqui eu participei da reunião da Câmara Municipal de Curitiba, já faz algum tempo, onde foi discutido o acidente que houve da Siemens, que brinquedos infláveis, devido a um pé de vento, se elevaram e 2 crianças caíram e uma delas veio a óbito no evento que a Siemens estava realizando. Nessa época não havia engenheiro mecânico na prefeitura. O que foi proposto? Foi proposto que não tinha norma para balizar a situação, para que ela pudesse ser fiscalizada. Então, pediu-se a uma comissão da BNT para formar uma norma. Eu fui designado pelo CREA, na época eu era conselheiro,
para acompanhar, e nós escrevemos a norma onde a prefeitura atualmente pode fiscalizar esse tipo de atividade, que é parques, eventos com infláveis. Em particular, esse evento da Siemens, os brinquedos não estavam estaqueados, por isso que ocorreu o levante. Aqui eu fui até o Moarama, dar um curso de vibração e ruídos para engenheiros e arquitetos aplicarem as técnicas em suas construções. Eu estou particularizando os trabalhos dos engenheiros, e esse é um projeto do nosso associado, é o carro Care. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é um carro de 3 rodas. Ele foi desenvolvido, já está sendo desenvolvido há um bom tempo por o engenheiro, nosso colega Mota, brasileiro. O carro é brasileiro, o projeto é brasileiro, tá? O que falta é um pouco mais de incentivo para a construção da fábrica para que seja um produto seriado. E o projeto é totalmente brasileiro. Agora até eles estavam implantando o motor elétrico, esse aí da foto é o motor a combustão. Ele está bem ligado à mobilidade urbana. Aqui é mais outro engenheiro, que é o engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, que ele trabalhou em cima de reduzir o ruído e o acidente de trabalho na indústria madeireira e moveleira do estado do Paraná. Aqui nós temos um projeto de um aerobarco da MWE Náutica, também é um engenheiro associado à ABMEC, e esse barco ele tem a particularidade de navegar em uma lâmina d'água de 10 centímetros. E por ele não ter a hélice submersa, ele pode andar em locais onde tem mato, algas ou coisa assim, no sentido de que atrapalharia o movimento da hélice. É muito utilizado por corpo de bombeiro. Essa fábrica é em Almirante Tamandaré. E é uma empresa que, para um melhor desenvolvimento, deveria ser, ou melhor, ter incentivos, que é um projeto bastante promissor para navegar
em característica de águas paradas, tá? Esse barco, ele não suporta a correnteza forte, tá? Então, ele não serve para ser aplicado em mar ou em rios de forte correnteza. É muito característico de pântano. Aqui, voltando à situação do Jacobs, Jacob Engenharia, aqui nós temos os dados, segundo o relatório oficial da Previdência Social, AET 2023, e KENAI 3101, a fabricação de móveis, o desdobramento de dom madeira com 1.610 e 1.621 na fabricação de lâminas de chapas de madeira, registraram 4.221 acidentes de trabalho no Paraná. Isso representa uma média acidental todos os dias nesse setor, de 4 acidentes. É uma média bastante alta. Então, esse estudo foi realizado pelo Jacobs e ele está prospectando soluções na área e no setor. Por que esses acidentes acontecem? A indústria de madeira envolve a operação de alto risco, máquinas de corte, serras, operadores, e expõem a esmagamento, amputação, cortes graves, movimentação de peças pesadas que pode causar acidentes e esforços. Ambiente de trabalho com ruído elevado, poeira, afetando a saúde do trabalhador. É mais um trabalho do engenheiro mecânico. Na segurança do trabalho, várias outras engenharias elas podem ter a especialização de segurança do trabalho, mas, particularmente, a segurança do trabalho na área mecânica deve ser efetivada por um engenheiro mecânico, que vai ter o conhecimento para resolver as situações. A evasão de indústrias para a China. Nós tivemos várias indústrias que foram montar suas fábricas na China. A Bosch é uma, a Britânia é outra, que a Britânia, que é particularmente paranaense. A Embraco também é outra que foi montar sua fábrica na China. Essas fábricas, nós temos colegas que foram para a China, colegas que foram colegas de classe, inclusive um para o Japão, que começou na Volvo e foi ser presidente de uma indústria da Volvo no Japão.
como eu faço bastante perícias, e um desses estudos para o levantamento de provas de subfaturamento de importação, onde foi avaliado pela Receita Federal em commodities de peças automotivas para ar-condicionado, em que a empresa já estava com uma dívida de 4,7 milhões na Receita Federal de multas. O juiz determinou que eu levantasse essas provas. E eu fiz um gráfico de Gauss com toda, porque não foi só uma peça, foi uma família de peças. E essa família de peças foi apresentada a preço de chão de fábrica. Esse foi um processo judicial. O processo administrativo foi proposto por um engenheiro mecânico avaliar como commodities, porque a maioria das peças são de alumínio. E eu achei isso um erro, porque o alumínio ele tem que agregar uma forma e uma utilidade. Então, foi realizado um trabalho nesse alumínio, onde agrega um valor. Isso aí não foi levado em conta na avaliação do processo administrativo da Receita Federal. Então, no levantamento, eu tive que fazer todo o processo de trabalho na China e fazer o comparativo com o Brasil, o preço da peça a chão de fábrica, expurgando toda a carga tributária. Na China, não há serviço social. O operário ganha $60 por mês, e isso foi tirado na época com, digamos assim, o olerite enviado da empresa, aonde ele trabalha na empresa, tem alojamento no fundo da fábrica, alimentação e uniforme. Trabalha normalmente de 10 a 12 horas por dia, 6 dias por semana, só tendo o domingo de folga. Esses quesitos fazem com que o preço dos produtos chineses sejam muito baixos em relação ao custo do Brasil, que tem uma carga tributária bastante intensa pelo todo o processo que eles passam. Na China, a carga tributária é 10%. Aí está todos os diferenciais de preço com relação a Brasil e China. E o gráfico de Gauss-Monn demonstrou ao juiz que a família de peças tinha uma variação de 10% a mais e a menos, do qual foi aceito pelo juiz, isentando a empresa.
Essa empresa era de técnicos de manutenção em ar-condicionado. Foram duas empresas que a Receita Federal chegou lá para fiscalizar, levou computadores e a documentação e tudo, procedimento normal da Receita Federal. Isso aí, e a apreensão das peças que estavam sendo importadas. Isso aí quase quebrou a empresa. E uma segunda empresa aqui também sofreu o mesmo processo. O proprietário acabou ficando louco, indo para o hospício. Tá? Então, esse é o resultado desse trabalho da Justiça Federal. Enfim, nesse processo, houve absorção da empresa e demonstrou no laudo TEC que não houve subfaturamento. Ainda no assunto de responsabilidade técnica, em GNV, são outros processos, um em Blumenau e um em Curitiba. Normalmente, uma empresa instaladora de GNV, ela deveria ter um responsável técnico, engenheiro, para acompanhar as operações e ter as condições de segurança do trabalho. Tendo em vista o que a mídia anuncia de acidentes no setor, seria conveniente que nós tivéssemos um engenheiro mecânico supervisionando essas empresas de instalação. Eu tive um processo de Blumenau, onde uma estrada pegou fogo, e em Curitiba uma empresa foi denunciada que não tinha responsável técnico e foi atuada pelo CREA. Ocorre que nós temos um documento emitido pelo coordenador da época, anuindo a condição de não precisar engenheiro mecânico como responsável técnico nessas empresas. Há outros processos nesse sentido, também tirando a responsabilidade técnica do engenheiro mecânico, o que eu achei uma irresponsabilidade muito grande do coordenador da Câmara de Mecânica da época. Fiscalização elevadores. Houve outro processo onde dois elevadores tiveram problema, um caiu em um supermercado e eu pedi a fiscalização, como era perito do processo, eu pedi a fiscalização do CREA e a fiscalização me deu como resultado que não haveria necessidade de projeto para os elevadores. Em suma, essa empresa que instalou os elevadores
ela colocou elevadores usados de segunda mão e não apresentou projeto, mesmo sendo pedido pelo juiz. Outro problema, os técnicos de segundo grau. Recentemente, no Porto de Paranaguá, houve um acidente onde uma estrutura caiu. Tá? Segundo informações do engenheiro que trabalhou na empresa e, na época que caiu essa estrutura do Porto de Paranaguá, a empresa não tinha engenheiro mecânico responsável. E o que ocorreu? O técnico que tinha acesso a um software estava instalando, fazendo projeto, projetando estruturas sem ter o conhecimento técnico necessário, porque não é só ter o software e acaba tendo problema porque não tem a teoria adequada. Então, dentro dessas situações reais, eu tenho alguns fatos relacionados um grande número de transferências de empresas para a China, como já foi citado, com o importador de pressa. Isso aí foi comprovado que não houve subfaturamento e estruturas de custos de $60 já foi dito. Bom, outra importação de uma empresa de Guarapuava ocorre o seguinte: se não há uma indústria que produz o equipamento no Brasil, nós temos uma alíquota de 2%, que é cobrado de imposto. Caso não haja fabricação de similar no Brasil, nós temos um imposto de 2%. E se há fabricação de equipamento similar no Brasil e a empresa opta por importar, a alíquota vai para 14%. E uma empresa, mais precisamente a Repinho, adquiriu um equipamento para fabricar MDF da Alemanha. E um engenheiro denunciou a empresa dizendo que ele fabricava equipamento para fabricação de MDF. O juiz do processo determinou que eu fosse diligenciar as duas empresas que ele alegou ter vendido esses equipamentos. Uma se encontrava em Assunção e a outra no estado de Espírito Santo. Eu não pus a cidade aqui. Bom, fui às duas cidades verificar as instalações. E as instalações nas duas cidades estavam aos pombos, porque
não foi completada, a empresa não rodou, não fabricava, faltou engenharia no projeto. No Paraguai, pela lei de Maquila, tem um imposto de 10% só, além de ter o subsídio na energia elétrica, porque o que Itaipu produz, eles não conseguem consumir toda a energia. Então, se torna atraente montar uma fábrica no Paraguai, pelas condições ofertadas. Formas e meios para que os associados tenham crédito fácil e subsidiado para empreender na indústria metalmecânica, criando emprego e renda ao cidadão paranaense. O objetivo, né, da ABMEC é fornecer suporte para o associado possa aprender. O grande empecilho é o custo financeiro, que se torna impeditivo ao engenheiro mecânico empreender. Deve-se pensar que, na formação do engenheiro, ela é basicamente aliado à técnica e ao empreendedorismo. O engenheiro mecânico, ele tem todas as ferramentas que são lecionadas dentro do curso para que ele seja um empreendedor, utilizando a técnica. Como, por exemplo, eu posso citar meu professor de economia de engenharia, foi o professor Torinho, conhecido de vocês, e isso aí nos torna habilitado a tratar no meio do comércio. Nós temos instruções para empreender que são nos fornecidos pela universidade. Então, é isso. A indústria 4.0, ela tem aplicado em tecnologias, em automação, é o ponto forte da engenharia mecânica e a tendência para ser implementado com maior velocidade em todo setor de produção. Então, essas são as novas especialidades que o engenheiro deve adquirir, os novos conhecimentos para acompanhar a evolução da engenharia mecânica, principalmente com a vinda do carro elétrico, que é o assunto do momento. Eu acredito que, basicamente, seria isso. Eu queria agradecer
aos nossos associados que estão nos dando suporte, inclusive político, que é o Bruno Pessutti e a Amália Tortato, que são políticos eminentes e fazem parte da nossa associação e nos têm apoiado e direcionado na orientação correta para podermos evoluir. Bom, Horácio, basicamente é isso que eu pude levantar no curto tempo, no curto espaço de tempo. Agradeço, Adler. Com a remuneração do engenheiro mecânico, ela está situada entre 7 e 8 mil reais mensais. Outro problema que nós temos é que as empresas contratam esses profissionais, engenheiros mecânicos, e dizem que eles não são engenheiros mecânicos, e sim assistentes. E, com isso, defasam o valor dos seus salários a menor, é lógico. É um problema que, à primeira vista, é insolúvel, né? Porque a gente não tem como coagir as empresas a mudarem o tipo de pensamento, o tipo de ação. Eu acho que, viu, Adler, eu agradeço você, e aí mostra exatamente uma coisa que eu brigo muito, é a valorização da classe, né? E a classe do engenheiro, ela está cada vez mais caindo. E eu queria ver se alguém de vocês que estão nos assistindo tem alguma pergunta para fazer para o Adler. Enquanto que o pessoal vai se manifestar, Adler, eu gostaria de fazer umas duas perguntas para você. Como que a indústria paranaense tem integrado inovações tecnológicas nas práticas de engenharia mecânica? E qual é o papel do engenheiro mecânico nesse processo? O engenheiro mecânico ele desenvolve muito a pesquisa, tá? Ele tem que pesquisar, prototipar o teu produto para lançar no mercado. Essa é a sistemática de inovação. Ele tem que trazer algo novo e eficiente para o mercado, mais eficiente do que os produtos já existentes e colocados no mercado. Ele tem que trazer um diferencial para ganhar uma fatia do mercado. É uma valorização maior dele, Sim. né? Então, ele tem que trabalhar muito em pesquisa. E esse ponto de trabalho de pesquisa, na minha opinião, ele tem que ser subsidiado pelas universidades, porque elas devem ter equipamento como o MEV. O que é o MEV? É microscópio eletrônico de varredura. Esse equipamento, além de caríssimo, ele seria de pouco uso numa indústria. Ele não seria de uso corrente, mas ele é essencial para o campo de pesquisa.
Eu E posso como é que provar as isso. universidades, Adler, como é que as universidades aqui hoje, em específico as faculdades de engenharia mecânica que nós temos no estado do Paraná, elas estão concorrendo com o centro de pesquisas e alguma coisa junto com as indústrias que têm impactado a formação dos engenheiros mecânicos na nossa região? Sim, eu utilizo o MEV da UTFPR. Até recentemente, em processo da alegação de um funcionário na empresa de um colega nosso tem uma retífica de motores, ele estava alegando que adquiriu a doença por jateamento de areia. O que foi feito? Foi levantado que a máquina é hermética, além de ser hermética, a granulação usada não é mais areia, e sim esfera de vidro, aonde não solta a sílica É. que traz o risco. Isso aí o MEV provou que essa sílica não afeta a saúde. Eu, como assistente técnico nesse processo, mandei meu laudo no processo. O perito nomeado para o juiz já está fazendo mais de um ano, não entrega o laudo, porque ele não tem base técnica. Isso aí é só um exemplo da utilização. Pelo que você As, falou, sabe, Adler, pelo que você falou, pelo que você demonstrou, a gente vê que a área da engenharia mecânica ela está sendo muito desprestigiada, tá? sempre foi. A gente olha isso e basta ver o nível salarial que o pessoal está comparando que você apresentou aí, tá certo? Hoje você pega na área de construção civil aí tem mestre que está recebendo R$ 10.000, R$ 12.000. Então, o engenheiro mecânico está muito desprestigiado. E antes de passar a palavra para o Stefanello, que tem uma pergunta para fazer para você, eu queria que você me dissesse os desafios enfrentados pelos engenheiros mecânicos na indústria paranaense com relação à sustentabilidade e à conformidade com as regulamentações ambientais. Aqui no Paraná, nós sofremos muito sobre o meio ambiente. É uma pauleira total. O que você me diz, quais são esses desafios dos engenheiros mecânicos? Olha, o engenheiro mecânico, eu considero, minha vivência leva a pensar que ele é marginalizado na questão ambiental, porque eu ainda como conselheiro do CREA vi tirarem o descarte de dejetos de produtos da engenharia mecânica para os engenheiros químicos e outros engenheiros. O engenheiro mecânico não produzia, na visão do CREA, dejetos, descartes. Então, eu acho que é marginalizado nessa questão, tá? Dá para a gente notar mesmo isso. Stefanello, a palavra está com você, meu amigo. Bom dia, Adler. Só uma pergunta apenas para situar, digamos assim, Só a indústria metal-mecânica do Paraná comparativamente aí ao Brasil.
Como é que está a participação da indústria metal-mecânica aqui no Paraná em relação à indústria como um todo? E o Paraná, como é que está situado nesse setor, comparativamente aí aos demais estados do Brasil? Eu vou pedir para você repetir o começo da pergunta, porque eu tive um problema aqui que falhou, porque tocou o celular Pois não. e eu Não, não a, per- escutei. a pergunta era o seguinte: se você tem uma ideia, mais ou menos, de como está a participação da indústria metal-mecânica do Paraná comparativamente aos demais estados do Brasil, mais ou menos em que posição o Paraná está na indústria metal-mecânica do estado em relação à situação nacional. Eu posso dizer que os estados mais desenvolvidos na situação metal-mecânica são São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mais precisamente Joinville, que é um polo metal-mecânica bastante forte. Depois eu creio que vem o Paraná, porque o Paraná ele se destaca na indústria mecânica, na indústria moveleira, que tem uma evidência muito forte. Apesar que no Espírito Santo também tem uma indústria moveleira proeminente, mas essa é a minha visão. E que ela pode ser desenvolvida em muito com o auxílio da ABMEC, fazendo e fomentando novas empresas por intermédio dos associados que tiverem interesse em fazer essa prospecção. Sim, atende. Feito. Atende a tua Perfeito. pergunta. No caso da indústria moveleira, efetivamente, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná são bastante fortes. E agora essa indústria, lamentavelmente, está sofrendo um baque momentâneo em função da tarifa imposta pelos Estados Unidos e que grande parte do produto da indústria moveleira do Paraná se direcionava ao mercado americano, mais de 70%. Mas acredito que essa seja também uma situação, queira Deus, passageira. Mas você veja, Stefanello, como é que você vai competir, você tendo uma indústria metal mecânica, como é que você vai competir hoje com o mercado da China, como foi declarado aqui, o custo que paga sem leis sociais nenhuma, o cidadão lá operando 12 horas por dia, ganha $60, mora num complexo da própria fábrica, recebe alimentação e macacão para trabalhar. Então é impraticável, você não consegue suportar esse custo. E o outro, aqui próximo, mais, nosso vizinho Paraguai, o pessoal se instalando, tirando as empresas daqui e correndo para o Paraguai. Então, realmente, o mercado metal mecânico está passando por uma crise muito grande e o próprio profissional da área mecânica é muito desqualificado que está sendo. Viu? Com relação ao Paraguai, eu tenho que fazer um elogio. A diligência que eu fiz no Paraguai, eu cheguei lá na sexta-feira com o objetivo de passear em Assunção sábado e domingo e fazer a visita na fábrica na segunda-feira. E eu fui recebido por um gerente da fábrica, que foi um engenheiro agrônomo formado em Piracicaba, na Exalc. O avião era para chegar às 11 horas da noite
acabou chegando às 3 horas da manhã. Ele estava lá me esperando na sexta-feira, me levou para o hotel. O proprietário da empresa era advogados. Aí ele me levou na segunda-feira no escritório dos advogados, primeira linha, o escritório, nossa, muito bem montado, muitos carros importados na garagem, tudo, uma excelente recepção pelos advogados, total apoio, porque no processo eu deveria pedir para o juiz da cidade autorização, e eu entrei em contato direto com o proprietário e que ele dispensou esse trâmite, porque o juiz daqui deveria emitir uma carta rogatória para o juiz de lá, para ele autorizar a inspeção. E eu, falando direto com o proprietário, agilizou o processo. Então, eu fiquei encantado de ver da recepção e da forma que foi permitido fazer todo esse serviço. Senão, isso aí levaria um tempo enorme. Isso aliviou em tempo muito o processo. Só para completar essa parte do Paraguai, fazendo um comparativo. Obviamente, o Paraguai tem liberdade, tem estabilidade fiscal, liberdade econômica, ambiente de negócios extremamente favorável e uma política macroeconômica que, de certa forma, favorece os investimentos de uma forma em geral. E o que a gente tem visto como resultado é que, desde o ano passado, os pedidos de visto para moradia no nosso país vizinho têm ampliado significativamente, e eu mesmo tenho a experiência de que fui dar um curso sobre política macroeconômica lá em Foz do Iguaçu, e quando entrei na sala do hotel, eu achei que tinha errado a sala, porque a maioria eram brasileiros e alguns ex-alunos até, e filhos de brasileiros, que tinham estabelecido empresa no Paraguai para produzir lá e vender para o Brasil, em função disso que eu falei anteriormente. E efetivamente essa situação está provocando uma, um, um ambiente econômico e relativamente político favorável a esta situação. E nós estamos observando isso, de certa forma, acontecerá além de mais duas coisas: o custo da energia mais barato e a carga tributária efetivamente muito mais baixa que aqui no Brasil. Não tem conta para fazer, né, Stefanel? O cidadão busca aquilo que é favorável a ele. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer Não, ao eu Adler? só tenho uma informação para dar, está me ouvindo? Tá, pode falar, Faia. Tá. O Paraguai tem uma vantagem, tem uma população perto do tamanho do Paraná. E ela não precisa cobrar imposto, teoricamente, né? Porque com o royalties de Itaipu mais Iaceretá, eles têm um volume de dinheiro tão grande que isto barateia para a população a oneração das atividades privadas. Então, o Paraguai está aproveitando essa oportunidade econômica para aumentar a produção. E isto vai acontecer o tempo inteiro. É verdade, é bem isso aí. Mais alguma pergunta querem fazer? Adler, eu agradeço você, meu amigo, e eu pergunto para você o que nós aqui do Movimento Pró Paraná podemos fazer para
ajudar você, a associação, a BMEC em específico, e buscar, talvez junto com o Instituto de Engenharia e a Academia de Engenharia, uma maior valorização da classe do engenheiro mecânico. Bom, eu agradeço a oportunidade de coração para mostrar para a BMEC, que ela foi fundada em 2005, até hoje não conseguiu ser credenciada pelo CREA, acredito que por vias políticos, né, sem barrado lá, com situações infantis até, alegações. A última vez que eu fui apresentar a documentação lá, o funcionário que estava examinando a documentação é a exigência de a gente apresentar 3 eventos anuais e eu tenho uma parceria com o IEP e a gente fazia até na sua gestão do IEP, o IEP Talks lá, e toda evento de mecânica era indicado pela gente, os profissionais de mecânica, fizemos muitas lives e chegou na hora da apresentação dos 3 eventos, eles não aceitaram porque o símbolo do IEP vinha em primeiro local. Mesmo que tivesse o símbolo dentro da live, um diretor nosso, o Moura, que você conhece bem, e ele falava da apresentação da BMEC, eu falava na apresentação. Bom, você viveu isso aí. Eles não aceitaram, por suposição de que nós não fizemos o evento. Então, Mas e a questão, por exemplo, você citou uma estrutura, está aí o Faye, que conhece o Porto melhor que ninguém, uma estrutura que foi realizada. Que estrutura é essa que foi realizada em Paranaguá, que veio a cair e, em vez de um engenheiro ter feito a parte técnica, isso aí coube a um simples técnico e veio a tombar essa estrutura? Que estrutura foi essa, Atlas? olha, isso aí tem que averiguar, que eu só vi na mídia, tá? Eu acho E, que isso e, e, aí. um, e, um, e um engenheiro que trabalhou nessa empresa e saiu da empresa, tá? Falou: isso aí foi o técnico fulano de tal que fez, a empresa na época estava sem engenheiro mecânico. Então, isso aí ocorreu mais a nível de fofocar. Ah, Tá? tá. Então, eu não É, sei, eu não até sei. vou conversar com o Clodomir do CREA sobre a questão da área mecânica para ver o que ele tem a nos dizer. Mas eu agradeço, Adler, Ah, a tua só disposição. mais um senão. O presidente do CREA atual, ele colocou a sua propaganda. Você está lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Os demais aí que quiserem entrar também, eu fico à disposição, porque eu acho que o grupo é um pouco dinâmico, né? Você pode É, ver nas muito nossas interessante. postagens. Nós temos 19 ABMECs no Brasil, tá? E já foi declarado que
a BMEC Paraná é a que mais propaga os eventos. O Moura, nisso, ele tem uma boa dinâmica. Eu conheço bem o Moura, eu sei como ele é. Então, então o Clodomiro colocou a sua propaganda por intermédio de outro engenheiro e eu retirei a propaganda dele, porque Isso aí é besterada. o Sequinel veio e pediu para a gente participar do coisa. Lógico, eu permiti. Se eu tivesse tido Isso aí é só o piada. contato que eu nem conhecia o Clodomiro, é lógico que eu não ia fazer objeção. Mas agora está aí o nosso presidente, o Marcos Domakoski, e ele vai dar a encerrada na nossa palestra aí. A palavra está com você, presidente. Muito bom dia. Bom dia, meu querido Horácio, bom dia a todos. Peço desculpas aí, eu não consegui entrar antes na reunião, estava com uma agenda externa, mas não queria deixar de passar aqui para dar um abraço a você, Horácio, agradecer aí por ter assumido a substituição temporária aí do nosso querido Bruel, que encontra-se em viagem, né? E eu não queria deixar de passar para te dar um abraço, externar meu agradecimento. E ao nosso palestrante também, eu infelizmente não consegui ouvir a palestra, mas por certo vou ter a oportunidade de ver a gravação aí que foi feita ao longo do dia ainda. E na verdade, Horácio, queria só convidar a todos que abrissem o microfone, como de costume, para as considerações finais de todos e o momento Stefanello, que já é uma característica da nossa reunião aí, tá? Muito obrigado a você e muito obrigado a todos que participaram da reunião. Uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Obrigado, presidente. A palavra está com você, meu amigo Faye. Obrigado. Eu tenho dois temas. Sou eu ou é o Stefanello? Desculpe. Não, pode falar, depois o Stefanello já pega. Adler, se você quiser se retirar, fique à vontade. O pessoal agora fica num bate-papo aqui, só sem muita ação. Se você quiser se retirar, fique à vontade. Tá ok. Essa gravação, depois a Ana Cláudia passa a você para você repassar ao pessoal da ABMEC. Tá ok, Eu tenho dois obrigado. temas para historiar vocês aí hoje. O primeiro deles é que foi apresentado o Master Plan do Porto de Paranaguá. Eu recomendo aos meus amigos que deem uma olhada no negócio, porque eu considero que o trabalho não é adequado ao padrão que nós precisamos. Então, essa é uma observação. A segunda questão dentro de uma linha que eu já tinha apresentado para vocês, as relações Brasil e Estados Unidos, está acontecendo exatamente o que eu previ, né? Houve uma pressão muito forte contra o Brasil, para acuar o Brasil, fundamentalmente com alguns pontos. Primeiro, a Amazônia é patrimônio da humanidade. Prestem atenção. Segundo, redução do mar territorial dos países no mundo. Por que interessaria isso? Porque as nossas reservas de petróleo estão distantes da costa, na faixa de 200 milhas, não é? E a ideia seria reduzir esse processo. E também os minerais estratégicos, não é? Tem duas nomenclaturas. Esses minerais, o Brasil tem reservas, algumas delas muito fortes em relação à disponibilidade mundial, e o interesse dos Estados Unidos é exatamente
botar a mão nessas coisas. Então, eu acredito que nós tivemos um comportamento adequado, não é? Sem nos entregarmos e tentando levar diplomaticamente o problema, porque Estados Unidos e Brasil, os países, não os governos, os países, eles têm uma tradição de solidariedade. Inclusive, isso nós notamos na Segunda Guerra Mundial. Então, isso não poderia ser rompido assim, não é? Essa ligação estratégica entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, acho que foi bem conduzido o problema. Agora, aparentemente, nós estamos com uma certa chance de negociação, não é? Eu desconfio que isto vai começar a fluir. Entretanto, nós temos alguns problemas. Primeiro, a produtividade do agronegócio brasileiro dá de 10-0 nos Estados Unidos, porque nós fazemos 3 safras no mesmo terreno, no mesmo ano. E lá eles não têm clima para fazer, o clima não permite. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande. E eles eram os maiores exportadores mundiais do agro e nós passamos à frente deles. E isto criou, evidentemente, uma dor de cotovelo, né, como se diz na gíria, para o agro dos Estados Unidos. E também uma questão econômica, porque nós ocupamos mercados que eles dominavam integralmente. Então, eu entendo que agora, se o Brasil continuar negociando como vinha negociando, na sombra, tá? Porque não adianta ficar na mídia falando, não é? E talvez negociando alguns interesses deles. E se tiver empresas americanas que querem explorar aqui minerais estratégicos, tal e coisa, eu não vejo nenhum problema, porque, afinal de contas, quando nós analisamos a indústria pesada brasileira, ela é todinha denominação estrangeira. Alguém tem dúvida? Não. Então, a indústria brasileira, por exemplo, automobilística, é integralmente estrangeira, certo? A exceção é a Embraer na indústria mais sofisticada. É verdade. Né? Então, o que acontece é que nós já temos uma dominação que é característico do mercado aberto, como é o mercado da economia brasileira. E também eu acho que nós tivemos uma despolitização parcial, mas tivemos um negócio chamado esquerda, direita, tal, pá, pá, pá. O que é esquerda no mundo? Me digam. Acabou esse troço. Acabou. O negócio é poder e dinheiro. Exato. Não tem esse negócio de ideologia. Eu peço aos colegas que raciocinem sobre isso. Desapareceu esse negócio de esquerda e direita. Aqui no Brasil, o que é esquerda e o que é direita? Né? Não tem. Então, eu acho que essa despolitização também foi positiva. Agora, como o próprio governo tem dito, eu acho que o presidente, inclusive, tem sido muito cauteloso, né? Ainda tem muito a negociar. Então, não é uma coisa fácil, porque nós temos questões geopolíticas, mas temos questões empresariais. Como eu mencionei, o agronegócio americano odeia o agronegócio brasileiro. Eu acho, viu, Faia, está aí o Stefanello que pode confirmar, mas eu acho que depois de toda
esse imbróglio que deu, o agro americano ele vai se ater nessa paralisação que o Trump colocou no Brasil para proteger melhor o agro americano. Eu acho que no fundo, quem vai sair prejudicado de tudo vai ser o agro brasileiro. Eu não duvido, eu também tenho uma desconfiança semelhante à sua, porque politicamente o agro nos Estados Unidos tem uma influência É. bastante grande em algumas regiões. Então, evidentemente que eles vão fazer pressão contra o Brasil. Ele perdeu o É, mercado para o brasileiro, claro. começou a respirar com essa taxação, e se cair a taxação, eles caem também. Hum. Então, É, aí que vai acontecer, né, Stefanello? quando nós Mas essa, analisamos a pauta de exportações do Brasil, não é, nós vamos observar que nós entramos mesmo no calcanhar da indústria americana, da economia É, americana. Essa Stefanello, informação eu queria dar a vocês, certo? E dizer que, lastimavelmente, tudo que eu previ está acontecendo. A esperança é que haja, na continuidade das negociações, uma arrumação um pouco mais favorável para o Brasil. Agora, não dá para confiar nas posições americanas. Nós temos que ter muita cautela com relação a isso. Não dá para sonhar que as manifestações de lá sejam realmente praticadas. É isso que eu tinha a informar para vocês. Obrigado. você vai ter nós estamos trazendo aí, através do Stefanello e da Ocepar, possivelmente até o final do mês, o Airto Galinari vai vir conversar conosco sobre dois assuntos interessantíssimos, viu, Faê? Um é o Porto de Itapoá, e o segundo assunto são as usinas, a usina de álcool de etanol de milho que a Coamo está montando. Então, são dois assuntos espetaculares aí. Um eu sei que você vai ficar na berlinda aí para saber, porque é o Porto de Itapoá, tá? Então, Isso aí eu tenho estudado muito, certo? E sempre tive uma posição favorável a isso, porque eu estou preocupado com a economia do Paraná. Não interessa se vai sair pelo Porto Paranaguá ou de bem, Itapuá. só para completar, bem, só para completar o assunto que o Faye falou, o Nelson estava falando agora para mim lá da Cepar, o Galinari está em férias até o dia 16 desse mês. Então, numa conversa inicial, ele está se tentando reservar a data do dia 21 desse mês, se isso. possível, para ele falar desses dois assuntos. Em relação ao mercado americano, no primeiro governo Trump, o agronegócio ganhou posicionamento em nível internacional, conquistando parte do mercado que antes era atendido pelos americanos. E nesse segundo governo, até o mês de setembro, início de outubro, desde maio até agora, os americanos não venderam uma carga de soja para os Estados Unidos, que é o grande produto deles, é o segundo grande produto deles depois do milho. O milho, eles são o maior produtor mundial, vão produzir umas 425 milhões de toneladas, e depois vem a soja com 115, 117, 118 milhões de toneladas. E, em função disto, inclusive, vocês viram pelos jornais que o Trump está em conversa com o governo chinês, e um dos primeiros assuntos da pauta é exatamente a questão da exportação de soja. E, em função desse anúncio, vejam o que aconteceu. O preço da soja no mercado americano, nesta semana, deu uma pequena subidinha.
porque, obviamente, se o chinês comprar, digamos, cargas de soja dos Estados Unidos, o preço interno da soja aumenta, razão pela qual o preço da soja em Paranaguá, que estava no final da semana passada, 135, 137 reais por saca, hoje está de 137 a 140 reais por saca. Ou seja, a gente teve até um pequeno aumento de preço em função deste aumento leve da cotação internacional da soja. Mas o que a gente poderia complementar nesse aspecto é que, no caso específico da safra de verão, uma coisa que está acontecendo é que no norte do Paraná as chuvas estão insuficientes para o plantio, a razão pelo qual nós passamos o mês de setembro, digamos assim, com um certo atraso no plantio da safra de verão na região norte do estado. Estou falando bem claramente, ali que vai para Umuarama. E esta situação, claro que não compromete antecipadamente a produção de soja do Paraná. Estamos dentro da janela favorável ao plantio. Só atrasa um pouquinho o plantio da safra de verão, que pode atrasar um pouquinho o plantio da segunda safra de milho nessa região, lá a partir de fevereiro, durante o mês de fevereiro e março do ano que vem. Mas, por enquanto, a situação está ainda dentro da janela de plantio normal. Só uma preocupação leve desse atraso. Em relação à soja, o que a Bolsa está indicando é que o preço da soja vai ficar aí entre $10 a $10,5 por bushel este ano e até o início pelo menos até o início do ano que vem. E no caso específico do milho, o preço do milho está bastante estabilizado nessa faixa aí do Porto de 65, 68 reais a saca no Porto e, e, e o preço interno do milho, pasmem, está superior à paridade da exportação, que é a cotação internacional multiplicada pelo câmbio, dado o preço aí do produto do Porto. E o preço interno está maior do que isso, no caso do milho, em função de três situações. Primeiro, o alto consumo de grão de milho para os animais, que vão absorver esse ano umas 90 milhões de toneladas, pouco menos de 90 milhões de toneladas. Segundo, etanol de milho. O etanol de milho está tirando do mercado 22 milhões de toneladas de milho. E terceiro lugar, obviamente... Não vai haver um desequilíbrio, Stefanello? Já vou falar do etanol. E em terceiro lugar, a exportação de milho, que nós vamos exportar, quer queiramos ou não, aí umas 40, 42 milhões de toneladas de milho. Mas, mesmo assim, o preço do milho, claro que está mais baixo, bem como o da soja, mas está estabilizado nessa faixa aí dos 64, 65 até 68 reais por saca no Porto. E os prêmios e as cotações internacionais e a taxa de câmbio, combinando essas três variáveis, dão esses valores que eu falei. E no caso específico do etanol, podem ter absoluta certeza de uma coisa: se não der um clima desfavorável, a safra 26, 27 de etanol, que começará em abril do ano que vem e vai até o final do ano, a safra 26, 27 de etanol terá uma oferta de etanol maior que a demanda, razão pela qual é possível, efetivamente, o ano que vem, preços de etanol um pouco mais baixos, em função de uma oferta maior do que a demanda, razão pela qual vamos ter que exportar também etanol. E se a safra de cana não for prejudicada e a safra de milho não for prejudicada, principalmente a segunda safra, que é a grande safra de milho do Brasil, nós teríamos essa situação de oferta de etanol maior que a demanda.
no caso da pecuária, de uma forma geral, boi baixou um pouco de preço, depois aumentou um pouco, mas a cotação do boi está, digamos, aqui no sul, centro-oeste, etc., um pouco superior a R$ 300 a arroba, o que dá margem positiva. A cotação do suíno está boa, a cotação do frango baixou um pouquinho, depois aumentou um pouquinho, e os três produtos estão dando margem positiva. A cotação do leite caiu um pouco nos últimos 2 meses por uma captação de leite maior, mas ainda está dando margem positiva, portanto, a pecuária está com margem positiva. O preço do ovo caiu significativamente, mas também está dando margem positiva. O preço do café chegou à maior cotação, aí, $4,20, quando faltou chuva lá no Brasil Central. Com a chegada de chuvas lá, um pouco, o preço do café em nível internacional baixou um pouquinho e está nessa faixa aí do $3,60, $3,65 por libra-peso. Ainda é um ótimo preço para o café, obviamente. E pasmem vocês, o consumo global de café no Brasil não caiu. Caiu o consumo daquelas marcas mais caras, mais sofisticadas, e aumentou um pouco o consumo das outras marcas de forma em geral. No caso específico, outro produto importante é açúcar. No caso específico do açúcar, deu uma certa queda, efetivamente deu uma queda do preço do açúcar em nível internacional, até por questão de aumento da produção na Índia, que é um competidor do Brasil, mas o preço do açúcar ainda também dá uma remuneração, embora menor. Agora, o que me preocupa de fato no agro é o seguinte: estamos em plena estabelecimento da safra de verão e o crédito está muito mais restrito, obviamente, porque a inadimplência mais do que dobrou no agro, comparado do ano passado com esse ano, e os créditos em dificuldade, com problemas somados à inadimplência, chegam aí a 10% a 15% do total, dependendo dos estados. Em função disso, os bancos ficaram muito mais restritivos, obviamente, e o volume de liberação de recursos dentro do Plano Safra está muito abaixo do ano passado. E, como vocês sabem, para médio e grande produtor, a maioria do crédito e as taxas de juros pactuadas entre os produtores agrícolas e os gerentes dos bancos, e esse crédito livre está com uma taxa de juros aí em torno de 19% até 25%, dependendo da linha, de uma forma em geral. E esta situação do crédito, aliado a esses menores preços de commodities, gera uma situação de certa dificuldade para os produtores, razão pela qual a gente tem até recomendado aos produtores, de forma geral, que tenham muito cuidado em termos de investir e fazer investimentos com essa taxa de juros. Não sei se eles conseguirão pagar a conta. E obviamente, os arrendamentos também, aqueles produtores que têm arrendamento, que pagavam lá, vamos dizer, até 30, 35 sacas de soja por hectare, considerando não cobravam do milho e só da soja. Esse arrendamento, os produtores que fizeram isso, não tem como pagar a conta mesmo esse ano. Então, só para dar uma ideia do quadro geral aí da situação. Outra preocupação muito grande é com a pesquisa, está sem dinheiro, inclusive, para pagar os custeios do dia a dia. E outra situação bem triste é o do seguro agrícola. A área assegurada este ano não vai passar aí de uns 7% da área total. Imaginem o que isso significa se ocorrer intempéries climáticas. Efetivamente, o pessoal do Rio Grande do Sul e o pessoal
até alguns aqui do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que tiveram quebras de safra, tem uma situação relativamente difícil do ponto de vista financeiro, e, e, e esta situação existe. O governo, de certa forma, estabeleceu aí um volume de recursos de 12 bilhões para aqueles destinado àqueles produtores e àqueles estados que tiveram decretação de calamidade nas dos últimos 3, 4 anos, pelo menos 2 anos de decretação de calamidade, mas esta situação está deixando muitos produtores de fora, o que está promovendo um debate bastante grande dos produtores, através da via política, principalmente a bancada rural, para que se estabeleça, de certa forma, uma negociação desses produtores para eles saírem dessa situação de endividamento que se encontra. Então, isso basicamente para dar uma ideia assim, geral do mundo agro. O que você Em falou relação aí à exatamente isso. negociação com os Estados Unidos, não tenham dúvida que quando o governo Trump se reunir com o governo chinês, o primeiro assunto vai ser a questão da não importação de soja, pelo menos até agora, pelos chineses. Então, isso vai estar na pauta da reunião, pode ter certeza. Me Exatamente. permita arrematar também, o Horácio. Pois 2 não. pontos. Primeiro, o grande problema que nós temos no agro brasileiro é menos a taxa de juros do que a ineficiência logística. A ineficiência logística tem um impacto negativo na economia do agronegócio, que é 3, 4, 5 vezes maior do que da taxa de juros, dependendo da região do Brasil. E o segundo ponto que eu queria aclarar para vocês é a questão de Itapoá. Itapoá e a Baía de Babitonga, onde está também Porto São Francisco, e para onde estão indo vários investimentos portuários. A Baía de Babitonga é uma dádiva divina, certo? Ela tem uma profundidade natural da ordem de 16 metros, né, como média. Evidentemente, ela, com algumas operações, ela pode ir além disso, mas com a profundidade que ela tem, ela poderá abarcar navios maiores, que é o que demanda a Rota da Ásia. E a Rota da Ásia, ela tem dias de navegação que é mais ou menos o dobro do que para o Atlântico Norte. Então, a Baía de Babitonga tem essa vantagem técnica e que não tem como ganhar deles. Efetivamente, eu acho que a Coamo está investindo corretamente, porque o grande futuro está na Baía de Babitonga. Obrigado. Só para complementar, Faye, a Baía de Babitonga, e ela está recebendo um investimento ali entre dragagem e a melhoria dos acessos rodoviários em torno de 450 milhões, que vai aumentar a competitividade e a segurança no setor portuário do Estado. Só para você ver aí como é que é a situação de lá. Então, é um assunto muito interessante. Mas é isso, meus amigos. E viu só, eu falei naquela exposição que ele fez no CREA, faz umas 2 semanas aqui, que ele foi homenageado, ele falou sobre isso, e ele disse o seguinte, ele não vai abandonar Paranaguá, fique bem claro, a Coamo tem um pé ali em Paranaguá e não vai abandonar. Qual é o problema dele? Ele disse o seguinte, o principal problema é que, obviamente, em Paranaguá, quem determina os line-ups dos navios não é ele, porque, obviamente, é a administração portuária de uma forma em geral. E muitas vezes o navio fica esperando, os navios ficam esperando em função disso, e a demurrage pega para valer. Cada dia de um navio parado, a conta vai aí de
dependendo do navio, até 30, 35 mil dólares por dia de atraso. E lá na Baía de Bapitonga, com o empreendimento dele, é ele que determina, é a Coamo que determina os line-ups dos navios. Então, e essa é a razão dele construir o porto. E outra coisa, a Coamo também está expandindo, e vocês sabem disso, está expandindo a recepção de produto agrícola já em outros estados, tem ido para Santa Catarina, tem ido para o Mato Grosso do Sul, daqui a pouco está no Mato Grosso, etc. E as cooperativas estão ampliando esta participação. Outras cooperativas, inclusive, estão indo para o Rio Grande do Sul. E esta ampliação do raio de ação das cooperativas do Paraná, pela eficiência do cooperativismo e das cooperativas de uma forma em geral, estão determinando essa necessidade de ampliação da estrutura portuária. Caso contrário, o escoamento de produto vai estrangular a produção, porque a produção está crescendo mais rapidamente que a capacidade de escoamento do produto. E aí o Vaiê tem razão. O que isso impacta? A rodovia estrangulada, a ferrovia que nos últimos 30 anos aqui no Paraná não foi um dormente a mais, a não ser aquela short line ali que transporta papel e celulose da nossa indústria ali do Paraná Central, e essa situação gera isso que o Faiê falou, de custo logístico exorbitante aqui no Paraná, e além do porto nosso, que apesar da eficiência e alta eficiência, está completamente estrangulado. E claro que estão sendo feitos investimentos ali no porto, aqueles investimentos em T, que ampliarão um pouco a capacidade. Isso vocês viram, o presidente o diretor-geral do porto falou aqui para nós. Mas, no caso específico da Coamo, não tinha outra saída. Eles foram para lá mesmo, e a questão do meio ambiente pesou muito nisso, que aqui no Paraná nada se pode fazer, é impressionante. É uma batalha judicial sempre aí em relação ao meio ambiente para qualquer investimento, e lá em Santa Catarina parece que as leis são diferentes, porque lá esse negócio é bem facilitado. Ai, que delícia! Essa tua observação, Oi. Stefanello, é muito importante. Muito A obrigado. velocidade aqui no Paraná é menor. Agradeço a presença de vocês e uma boa semana a todos. Até a semana que vem, meus amigos. Um grande abraço a vocês. Um abraço a vocês também, até. Obrigado, Stefanello. Viu, Horácio? Isso aí vamos ter que Boa esperar o semana a Galinari todos. voltar, né, para ver se Ah. de fato fica o dia 21, mas faz a apresentação dos dois assuntos numa mesma É reunião. melhor, Teria- fica melhor. Eu Fica acho melhor, os dois assuntos numa mesma reunião, tá? Tá certo, meu amigo. Um abraço, E então. uma coisa que, quem sabe, valeria a pena aqui, só conversando agora, assim, quem não tem problema,